Olá, nenéns que estão se preparando para a prova do Enem. Nesta videoaula, vamos analisar uma das questões da prova de 2017. Professor, eu ouvi dizer que o assunto de hoje é MRUV. É verdade? Sim, Tuti. A questão a ser trabalhada envolve distância, velocidade, tempo e aceleração. Então parece que teremos a equação de Torricelli, não é mesmo? Provavelmente. Mas esse assunto é show, viu? Começa aí a questão. Então vamos lá para o comentário e a resolução de mais uma questão do Enem. Esta questão trabalha com o assunto cinemática, mais especificamente, movimento retilíneo uniformemente variado. A questão a ser trabalhada é a questão de número 91 do caderno rosa da prova do Enem de 2017. Esta questão fala sobre o aumento da possibilidade de acidentes caso o motorista utilize o celular durante a atividade de dirigir. A questão considera dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando um celular enquanto dirige. Os dois motoristas aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado e, em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a uma velocidade de 14 metros por segundo, enquanto que o motorista desatento passa ainda 1 segundo acelerando até acionar os freios. E a questão pede que seja calculada a distância que o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total destes automóveis. Vamos considerar o carro azul sendo o carro do motorista atento e o carro vermelho sendo o carro do motorista desatento. Colocar aqui os dois automóveis em ponto de partida e vamos congelar o carro vermelho para trabalhar primeiro a situação do motorista atento. Pois bem, de acordo com a questão, o motorista atento estava a uma velocidade de 14 metros por segundo no exato momento que ele acionou os freios. Neste momento, ele vinha com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado e passou a ter uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Confiram que, como é uma situação de desaceleração, temos que o vetor aceleração é em sentido contrário ao vetor velocidade. Dessa forma, o motorista atento percorreu uma determinada distância, desacelerando até parar em um ponto. Vamos marcar este ponto e o que desejamos aqui é calcular a distância percorrida por esse automóvel. Vejam que é uma situação de desaceleração, onde a aceleração é negativa. Se temos uma desaceleração constante, devemos trabalhar com a situação de movimento retilíneo uniformemente variado, o famoso MRUV. Bem, já sabemos alguns valores. O automóvel azul iniciou essa trajetória com uma velocidade de 14 metros por segundo neste ponto. Foi desacelerando até chegar na velocidade zero. Portanto, a velocidade final é de 0 metro por segundo. Pois bem, a aceleração, colocamos o sinal de negativo, visto que é uma desaceleração, e ele deseja calcular a distância percorrida por esse automóvel até parar. Já temos os valores de velocidade inicial, velocidade final e de aceleração e queremos calcular a distância. Portanto, podemos utilizar uma equação muito conhecida, que é a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado de um móvel é igual à sua velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração deste móvel vezes a distância percorrida, ou a variação de espaço. Reparem que já temos todos estes valores e desejamos calcular a distância percorrida. Substituindo todos os valores na equação, temos que 0 ao quadrado é igual a 14 ao quadrado mais 2 vezes menos 5 vezes a distância percorrida pelo automóvel azul. Calculando estas potências de 2, temos que 0 ao quadrado é 0, 14 ao quadrado é 196 e repetimos o restante da equação.
196 é positivo e está somando, portanto, passaremos o 196 para o outro membro da equação negativo. Multiplicando 2 com menos 5, temos o valor de menos 10. Reparem que a distância está multiplicando com o menos 10. Está multiplicando, passa para o outro membro da equação, dividindo. Dividindo os valores de 196 com 10, temos 19,6 metros. Lembrando que menos com menos é mais. Então, vamos destacar aqui a distância percorrida pelo carro azul. Vamos agora para o cálculo da distância percorrida pelo motorista desatento. Primeiro, vamos relembrar qual foi a reação deste motorista. Em uma situação análoga, de acordo com a questão, portanto, vindo a 14 metros por segundo, assim como vinha o motorista atento, continuou acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado durante 1 segundo. Pois bem, durante este 1 segundo, o motorista desatento percorreu uma certa distância. Vamos marcar este ponto e calcular, primeiramente, essa distância percorrida pelo motorista desatento durante esta aceleração. Pois bem, reparem que, como é uma situação de aceleração constante, uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, temos novamente um movimento retilíneo uniformemente variado. Agora, para o carro vermelho. Bem, sabemos que o movimento começou com uma velocidade inicial de 14 metros por segundo e a velocidade final foi de 15 metros por segundo. E como é que tu sabe que a velocidade final é 15? Pois bem, Tuti, repare que a aceleração pode ser calculada com a variação de velocidade com a variação de tempo. Veja que a questão já deu a aceleração, que é justamente 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, já temos a aceleração e temos também o tempo, já que o motorista passou 1 segundo percorrendo este movimento de aceleração. Pois bem, temos que a aceleração é 1, a variação de tempo é 1 e calculamos a variação de velocidade, que também deve ser 1 para tornar esta equação verdadeira. Portanto, a variação de velocidade durante este movimento foi de 1 metro por segundo. Se a velocidade variou em 1 metro por segundo e antes era 14, foi para 15 metros por segundo. Ou seja, temos a velocidade inicial, que é a velocidade neste ponto, sendo 14, e a velocidade neste ponto, sendo 15 metros por segundo. A aceleração, como já foi dito na questão, é de 1 metro por segundo ao quadrado durante este movimento e queremos calcular uma distância. Vejam que eu estou chamando a distância de dA. Este A significa o movimento de aceleração e vamos calcular mais na frente a distância durante o movimento de desaceleração. Pois bem, utilizaremos novamente a equação de Torricelli. Substituindo os valores na equação, temos que velocidade final é de 15 metros por segundo, velocidade inicial é de 14 metros por segundo e a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Calculando as potências de 2, 15 ao quadrado 225, 14 ao quadrado 196 e multiplicando esses dois valores é igual a 2. Este valor é positivo e está somando, vai passar negativo. 225 menos 196 é igual a 29. 2 está multiplicando com a distância, passa dividindo, e temos o resultado desta divisão sendo 14,5 metros. Portanto, a distância percorrida durante o movimento de aceleração do carro vermelho ou do motorista desatento foi de 14,5 metros. Vamos agora calcular a distância percorrida pelo motorista desatento durante
o movimento de desaceleração. Veja que no movimento de desaceleração, de acordo com a questão, essa desaceleração foi de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, o automóvel partindo deste ponto, com uma velocidade de 15 metros por segundo, percorreu uma certa distância com uma aceleração negativa. Então, este automóvel percorreu esta distância até parar. Vamos marcar esta posição e calcular essa distância durante este movimento de desaceleração. Vejam que a velocidade inicial, ou seja, a velocidade neste ponto, era de 15 metros por segundo e o automóvel foi desacelerando até parar, ou seja, a velocidade final é de 0 metro por segundo. A desaceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado e queremos calcular essa distância. Pois bem, substituindo novamente os valores na equação de Torricelli, temos que velocidade final é 0, velocidade inicial é 15, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância a ser calculada. Calculando as potências de 2, temos que 0 ao quadrado é 0, 15 ao quadrado é 225 e repetimos a equação. 225 é positivo, está somando, vai passar negativo, e o 10, que está multiplicando com a distância, vai passar dividindo. Então, temos que menos 225 dividido por menos 10 é igual a mais 22,5 metros. Ou seja, durante o movimento de desaceleração até parar, o motorista desatento percorreu uma distância de 22,5 metros. Percebam que já temos a distância total percorrida pelo motorista atento e pelo motorista desatento. E percebam que a questão quer que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos automóveis. Ou seja, a questão pede essa distância marcada aqui em verde. Para fazer esse cálculo, primeiramente somamos as distâncias percorridas pelo automóvel do motorista desatento. 22,5 somado com 14,5. Dessa forma, o motorista desatento percorreu um total de 37 metros. Subtraindo este valor com a distância total percorrida pelo motorista atento, vamos obter a resposta final dessa questão, que é de 17,4 metros. Então é isso, nenéns. A resposta da questão 91 do Caderno Rosa da prova de 2017 do Enem é item E. Mancho, por causa de um segundinho, o motorista desatento podia se lascar todinho, viu? Pois é, Tuti. Quando for dirigir, presta atenção. Não posso, tio, porque eu ainda sou neném. Verdade. Mas fica a dica. Gostou da questão? Tudo, questãozinha assim é muito show, viu? Ei, se tiver mais questão assim, pode me chamar. Que bom! Espero que vocês também tenham gostado. Até mais, nenéns!